boa noite, Darquinhos. Eu acho que não deve estar muito difícil aí saber de quem nós vamos falar hoje. Black or White. Black or White. É isso aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre o filme do Michael Jackson, né? Que as críticas aí metendo pau, falando, mano, é porque o filme não é bom, é porque não sei o quê, porque tá faltando isso, porque tá faltando aquilo, porque não falou não sei o quê, não sei o que lá mais. Pera aí, gente. Eles iam colocar mais coisa nesse filme. Só que eles não puderam colocar. Aí você me pergunta, por quê? Porque existem casos em tribunais, contratos, direitos de imagens, de nome, tal e coisa e tal. E dentro desses arquivos todos tem lá uns que uma dessas pessoas que acusou o Michael Jackson e tal coisa, ela tem um contrato que não pode ser mencionado nem direta nem indiretamente. Então eles tiveram que cortar muitas partes do filme e que tiveram que regravar o filme de novo por conta disso. E eu acho assim, que tem coisas que talvez o filme poderia ser censurado. Exatamente. Né? Porque ali contou a história muito leve, porque a história do Michael não é leve daquele jeito. Não é mesmo. Tanto que até a filha dele nem quis aparecer. Porque ela falou que não tem nada a ver com o que de fato o pai dela viveu. Eles colocaram de uma forma bem leve. E a gente sabe também, família Michael Jackson, tem aqueles tretas lá entre eles que, olha, só Deus. Não sei nem como é que o Michael Jackson aguentou tudo aquilo quando ele era vivo. Né? Porque ele foi explorado. Tanto pelo pai, quanto pelos irmãos, muitas vezes, principalmente pela mídia. Sim. Né? Porque a mídia nos fez acreditar em absurdos. Falo por mim, se o Michael Jackson estivesse vivo, eu seria uma das pessoas que teria que pedir perdão para ele. Porque eu acreditei em muita coisa. Teve uma época da minha começo de juventude que eu cheguei a ficar com raiva dele. Já eu sou raríssima, né, gente? Porque no fundo eu sempre acreditei. Porque eu achava que era real. Tinha tantas coisas. Mas é normal, né, a gente acreditar. A mídia tá falando ali, você não tem acesso ao que realmente tá acontecendo. Você vai acabar também acreditando. Então. E até o acesso que você tinha na época era muito velado. Era muito limitado, né? Não é que nem hoje que você consegue ter acesso mais fácil. E ali tinha época que teve época, né, que eu acreditei, que eu, né, infelizmente, não tem como pedir perdão a ele, mas tem como pedir perdão àqueles que ficaram, né, aos filhos, aqueles que realmente, né, gostaram dele, do trabalho dele, das músicas dele, né. A única forma é essa, assim, é como se esse vídeo de hoje fosse tipo de um tributo ao Michael Jackson. Por exemplo, eu como fã, não digo fanática, mas como fã, eu passei por todas essas fases. Eu era muito criticada, inclusive pela minha família, por gostar de Michael Jackson, porque, né, além de tudo isso, naquela época ainda tinha aquela tal fake news que dizia que ele tinha feito pacto com o diabo para conseguir dançar daquele jeito, porque nenhum ser humano conseguiria fazer aquilo daquela forma, que era um inimigo que dava isso para ele ter muita fama e muito dinheiro. Nossa, tinha um monte de coisa. Falaram da Coca-Cola, não é falar do Michael Jackson? Então, aí hoje quando você tem mais acesso às informações, quando você consegue pesquisar melhor, você vê que nada disso é real. Primeiro que ele era testemunha de Jeová, né? Cresceu ouvindo falar de Jesus. Segundo que umas 3 semanas, mais ou menos, tem gente que diz que foi... 3 a 2, né? Semanas antes. Ele aceitou Jesus, tanto que nesse último... Tá bom, meu filho, vem aqui. Nesse último documentário que tem sobre o preparamento para o último show, que era This Is It, ele toda hora ele fala, Deus abençoe vocês,
ali tá bem explícito, que e até numa entrevista, quando ele apareceu depois de ter sido inocentado de todas as acusações, ele falou que tinha feito tipo um retiro espiritual, que ele estava renascendo, que ele estava se descobrindo espiritualmente. Foi aí que a gente tem mais essa certeza de que realmente ele aceitou Jesus antes de morrer. Tem também uma música, que essa eu sei porque eu vi várias informações sobre ela, que ele fez em parceria, que é The Man in the Mirror. Linda essa música. Fez em parceria com dois pastores, né, uma pastora e um pastor, que inclusive participavam de gravações com ele, falavam de Jesus para ele e todas essas coisas. Enfim. Não deem ouvidos à crítica. Esse filme está maravilhoso. Claro, gente, quem tem essa coisa, mas não é realmente como que foi a vida dele. Nunca fica. Nunca fica. E eu tenho certeza que se fossem fazer, não iam deixar lançar o filme. Não. Porque ia ser censurado. Vocês têm certeza que vocês queriam ver realmente como foi a vida do Michael Jackson? Desde a sua infância até antes dele morrer? Tem certeza que vocês queriam ver? É uma coisa que realmente vocês queriam ver mesmo? Isso aí é os críticos, porque os fãs, que nem eu, estamos amando o filme. Eu amei o filme. Porque o filme é pros fãs, não é pros críticos. Os críticos que vai, então vá ver os vídeos das acusações e que tentaram transformar mídia, ela quer que continue mostrando um Michael Jackson ruim. Isso que a mídia quer. O Michael Jackson abusador, Michael Jackson ruim. É isso, a mídia quer isso. Michael Jackson racista, sendo que ele nunca foi. Ele era uma pessoa doente. Ele era doente, ele tinha doença. Aquilo que ele usava era maquiagem. Vocês acham que ele usava aquela luva por quê? Ele era doente, ele tinha doença. Ninguém via isso. Então. É muito mais fácil criticar, muito mais fácil falar, ele queria ser branco. Gente, pelo amor de Deus. Ele tinha 80% do seu corpo tomado pelo vitiligo. Então era muito mais fácil para ele colocar uma maquiagem e fazer um tratamento para branquear os 20% do que escurecer 80%. Era menos sofrimento. Porque ele já sofria por causa da queimadura que ele sofreu na cabeça, por conta daquele incidente por causa do comercial e do pai dele doido, varrido, que obrigava ele a fazer shows mesmo ele não querendo. Aí teve um acidente lá com aqueles fogos que pegou na cabeça dele e ele teve queimadura de 3º grau, inclusive foi queimado até alguns nervos, e ele passou o resto da vida tomando remédio, sofria de dores horrorosas. Aí o povo falando merda. Né? Como sempre. Queiram ou não queiram, não tem como destruir o legado que ele deixou. Enfim. Esse filme é para os fãs, para aqueles que vão se tornar fãs, porque o Michael Jackson tem fãs que não nasceram ainda. O Michael Jackson é cheio de fãs. É um legado que ele deixou, assim. A gente vê que é um legado tão forte que até a banda que a gente gosta, o grupo, né, de K-pop que a gente gosta, o BTS, eles têm muita referência do Michael Jackson, nas danças, nas poses, muita coisa de referência, principalmente o JK. Ele tem muita referência. Falam que ele é o príncipe do pop. Exatamente. Tem o rei do pop, que foi o Michael, e agora tem o JK é o príncipe. que é o JK. Isso mesmo. Então, gente, eu quero que vocês escrevam aí, coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando desse filme, se vocês estão gostando, se vocês concordam com a crítica. Eu não concordo. Desaprovo totalmente o que a crítica fala. A crítica acho que deve se especializar mais. Talvez se fosse um filme que metesse o pau no Michael Jackson. Aí eles iam lá. Seria um filme top, seria bom. Mas como não é um filme que vai meter o pau no Michael Jackson, vai mostrar quem Michael Jackson era, claro, gente, não vai mostrar exatamente tudo como ele viveu. Vocês queriam mesmo ver uma criança sendo jogada contra uma parede de forma brutal? Vocês queriam ver isso? Vocês queriam ver uma criança vomitando na presença do pai porque tinha medo do pai? Era isso que vocês queriam ver? Porque não faz sentido, defendem tantas crianças, mas queriam ver uma criança sendo tratada dessa forma num filme? Não bate, a conta não fecha. Pra mim já foi difícil. Imagina quantas crianças não vão assistir o filme e já passaram por algo semelhante. Então, imagina. Olha, eu fui uma das crianças, desculpa família se vocês assistirem, mas eu tenho que falar. Eu fui uma das crianças que apanhou bastante. Eu apanhava de pau, apanhava de vassoura até quebrar, apanhava de bota com a ponta de aço. Então, quando eu vi o pai do Michael Jackson
pegar aquela merda daquele cinto e levar ele pro quarto, vocês não têm noção do que eu senti ali. A raiva que eu senti, o ódio, porque eu me vi naquela situação, entendeu? E eu não era famosa, eu não cantava. E pro meu pai era igual a mesma coisa. Eu não podia errar. Errar não era uma opção para mim. E ver aquela cena mexeu muito comigo. Então eu fico impressionada como é que tem gente que queria ver esses negócios aparecendo. Aí o filme ia ser bom? Se mostrasse mais essas coisas, o sofrimento de alguém é legal de ver, dar satisfação, porque pra mim não deu satisfação. Nenhuma. A hora que tem a cena que o pai bate no Michael Jackson na frente da família, eu não consegui olhar. O filme, ele mostra mais como que foi como que o Michael fez para chegar aonde que ele queria chegar. Mostrou ali um pouco pra gente ter mais ou menos a ideia do que ele passou para conseguir. E como foi a saída dele do Jackson's 5. Como foi ele se libertar da opressão do pai. Exatamente. O quanto demorou, porque apesar de tudo, ele ainda amava o pai, amava a família. Tanto que teve um dos empresários que falou, é só sair. Por que você não sai? Por que você não vai para uma casa sua? Por que você não segue a sua vida? E ele falou, porque é a minha família. Tanto que um deles falou, nossa, mas que família. E quem ajudou ele a meio que sair disso foi o motorista. O motorista dele. Foi mais pai que o próprio pai. Exatamente. Então, gente, é um filme para os fãs, para mostrar o talento que ele tinha. Foi exatamente isso, foi para mostrar o talento do Michael. Tinha, a forma que as músicas vinham até ele, a preocupação dele de que Deus desse essas músicas pro outro. Exatamente. Eu falava do Prince, sei lá, que eu ficava com medo que Deus desse a música pro outro concorrente. Não, deixa eu ir lá escrever, senão Deus vai dar pra mim, né? Pra você não. Eu achei muito engraçado a hora que eu vi isso. A facilidade que ele tinha em ensinar as outras pessoas a fazer a dança. A coreografia que ele mesmo criou ali. É isso que o filme tá mostrando, o talento do Michael. Exatamente. O foco foi mais esse. Exatamente. A sensibilidade que ele tinha, a sensibilidade musical que ele tinha muito. Ele sentia a música com o corpo todo, não era só com a voz, era o corpo inteiro. Ele sentia a música total. Tanto que pra ele gravar, pra sair o disco lá, ele sofria, porque ele tinha que ficar com os pés parados. Ele não conseguia ficar com o corpo parado. Ele sentia a música toda. E pra ele era muito difícil ficar parado só pra cantar. E eu achei incrível, assim, a sensibilidade musical que ele tinha, né? A forma que ele tinha de sentir a música, de sentir a batida, de sentir o som, de sentir a letra vindo. Era uma coisa incrível. E eu também não gosto de ficar falando mal do Michael, porque ele foi o meu primeiro cantor favorito. Tá? Indicado por ela aqui. E ele era fã do Homem-Aranha. Ele então, queria até comprar mais. Exatamente. Sabe, foi o primeiro cantor que eu tive contato. Assim, sabe? Assim, que foi aquele primeiro cantor que eu fui fã. Culpa da minha irmã. Mas foi. Entendeu? Então, eu cresci praticamente ouvindo Michael, às vezes, acho que às vezes até escondido, né? Você não falava pra mim, mas às vezes provavelmente era escondido que ela falava pra mim dele. Naquela época que eu gostava do Michael Jackson, eu chegava até a brigar com a minha tia. Tinha uma tia que é cristã. Eu sou cristã também. Às vezes o povo deve achar, nossa, que cristã diferente. Graças a Deus. Você tem certeza que você é cristã? Sou cristã. É que existe uma diferença de cristão e religioso, então eu sou cristã, graças a Deus. Eu sou cristã, graças a Deus. E eu gosto de música. Pra mim, música é uma arte. É como se eu fosse olhar um quadro, uma pintura. Entendeu? Assim como eu tenho pintores favoritos, que nem Van Gogh, que nem Monet, que nem Picasso. Eu também tenho cantores que eu gosto, que eu acho legal, que eu acho que eles colocam sentimento na música, que eu acho que eles falam coisas interessantes da música, falando do que a gente vive, do que a gente passa no mundo, de como o mundo está às vezes terrível, de como a gente precisa despertar, acordar e fazer alguma coisa, que era isso que o Michael Jackson queria. Ele queria que a gente despertasse, que a gente cuidasse do planeta, que a gente cuidasse das crianças, que a gente tivesse preocupação com elas, né? Não destruísse a inocência delas, porque o que mais tinha era o povo destruindo a inocência das crianças. Até hoje, quantos não tem aí acabando com a inocência das crianças? Demonstrando pra fora, né?
Para a sociedade, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom tio, um bom isso, um bom aquilo, mas quando a gente vai olhar os números, é onde mais as crianças sofrem, dentro de 4 paredes que ninguém vê. Era isso que o Michael Jackson falava, era sobre isso que ele falava. Aí desenharam ele um monstro, porque ele sabia demais. Aí desenharam o Michael Jackson como um monstro, que era pecado, você não podia ouvir a música dele, aí tinha eu discutindo com a minha tia. Mas por quê? Qual que é o pecado? Aí falaram, porque ele fez pacto com o diabo, isso e aquilo. E eu ficava assim, mas aonde? Como? E como eu naquela época não tinha tanto entendimento, eu acabei acreditando em muita coisa. E hoje me arrependo por isso. Tanto que muitas pessoas naquela época, na época que eram crianças, pegaram medo do Michael Jackson. Até hoje tem gente com Por medo do quê? Michael Jackson. Por causa dessa historinha que eles contaram, que eles criaram da imagem dele. Aí muita gente pegou medo. Só que nem eu falo pra minha irmã, eu acho que até já falei pra minha amiga, o Michael Jackson foi a pessoa mais doce que existiu. E ninguém percebeu isso. Pois é. E aí, você também tem medo do Michael Jackson? Olha, eu fã do Michael Jackson. Eu não tenho medo do Michael Jackson, eu tenho frustração dele ter morrido. Pois E é. eu não vou nunca poder conhecer ele, essa é a minha Nem frustração. nunca vou conseguir ir num show dele. Bom, no show dele eu já não garanto que eu iria. Por quê? É extremamente lotado, as pessoas ficavam espremidas umas nas outras. Então, assim, não. Entendeu? Talvez não. Ou talvez sim, depende. Se fosse na arquibancada, acho que eu arriscaria. Vocês, se o Michael tivesse vivo, vocês iriam no show dele? Comenta aí pra me saber. Eu iria. Vamos comentar, gente. Vamos lá, comenta aí pra nós iria. conversar. Quantos fãs do Michael Jackson estão assistindo esse vídeo? Comenta pra me saber. Exatamente. E aí, eu vi também nos vídeos como é que fala? Uma ideia interessante. Uma fã do Michael Jackson falou assim, o povo critica, outros não criticam, outros gostam, outros não gostam. Por que vocês não pegam os documentários, o filme, o que foi cortado do filme e o que ainda está para aparecer sobre a vida do Michael Jackson? Pega tudo, todos os arquivos, todas as coisas e vão fazer uma série. Porque eu ia assistir. Tenho certeza que todo fã do Michael Jackson ia travar os streamings e assistir a série do Michael Jackson. Ontem eu fui assistir o This Is It. Tava travado? A Max tá travada, eu não consegui entrar. Eu demorei, eu consegui colocar quase na hora que a minha irmã chegou. Um pouco antes. Eu tinha que sair do aplicativo, entrar de novo, sair, entrar. Não abria, não travou. Entendeu? Então, pra vocês verem, né? Que se vocês fizerem, não sei quem é que tá fazendo tudo aqui, é a família do Michael Jackson. É, mas o filho, né? Pelo que eu tô sabendo, é mais o filho dele que tá por trás. O tio também, porque o tio não se aguenta. Desculpa O tio tá fazendo tudo quem sai aos seus não degenera, né? Tá o pai, tá o filho, é assim, a vida. Não vem querer me processar, não. Eu não falei nomes. Os entendedores se entenderam. E é isso. Você não sabe português? Oxe, senão eu vou te presentear igual a Sabrina Sato presenteou o teu pai, hein? Foi engraçado. Deu o livro da Vara da Infância. Gente, e eu tô amando os memes que o povo brasileiro tá fazendo com o pai do Michael Jackson. Gente, vocês são demais, cara. Vocês são demais. Eu amo o povo brasileiro, não aguento. O fã brasileiro não sabe o que é limite, graças a Deus. Aí ele se diverte. Qual é o meme? Bota aí nos comentários. Qual é o meme do pai do Michael Jackson que vocês mais gostaram e mais não risaram? Bota aí, nossa, não eu quero aguento. saber. Não aguento, não. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de saber algumas coisas sobre o filme, sobre nossas experiências como fãs do Michael Jackson. Que eu nem podia falar. Olha, era Michael Jackson e Harry Potter. Sim. Era bem ela complicado. pediu pra minha mãe, ó, inclusive, comprar esse livro aqui escondido. Porque não podia também. Pessoas que não têm conhecimento falam coisas que não é. E essa história nada mais é do que a escritora fazendo uma, como é que fala? Não digo uma carta, mas uma declaração de amor à mãe. Tá vendo? Porque é uma história de amor entre mãe e filho, não tem nada a ver com outras coisas, assim. É que ela usou de toda essa fantasia, criou toda essa fantasia para mostrar o quanto que o amor de uma mãe para um filho pode ser tão forte. Né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem aí o que vocês estão achando do filme. Se sair o filme 2, vocês vão assistir, eu vou, já estou ansiosa. Se sair uma série, também assisto.
É isso aí, amei a ideia dessa fã. Eu, se fosse o responsável que tá fazendo o filme, pensaria com muito carinho. Sim, pensa com carinho nisso. Não faz que nem a mãe, não, vou pensar no seu caso. Porque quando a mãe fala, vou pensar no seu caso, esquece. Não vai ter nada. Não façam isso com nós fãs. Né? E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Viu? Tchau.